Olá, meu nome é Theo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós trataremos sobre noções de segurança privada. Vamos lá? Quando a gente fala sobre segurança privada, a gente está falando principalmente sobre as atividades de vigilância, e abrangendo como um todo, todas as suas áreas, como segurança patrimonial, segurança privada, ou melhor, segurança pessoal privada. Aí temos também a atividade de escolta armada, atividade de transporte de valores. Então, a lei de regência é a Lei 7.102 de 83, 1983. Ela que vai ditar as regras gerais para a atividade de vigilância e segurança privada. Ok? Além dessa lei, ainda tem um decreto que regulamenta essa lei. Mas para quem quer aprofundar no assunto, eu recomendo que estude a portaria número 3.233 do Departamento de Polícia Federal. É ela que vai tratar especificamente de cada ponto que trata a lei. Ok? Então vamos lá, vamos começar. A lei ela vai trazer alguns conceitos iniciais. Ela vai definir o que é um estabelecimento financeiro para os fins da lei, o que é uma empresa especializada em segurança, o que é uma empresa que possui um serviço orgânico de segurança e entre outros conceitos. A gente vai ver quem é que pode ser vigilante, quem é que pode ser o sócio de uma empresa de vigilância e por aí vai. Então vamos lá. Primeiro, estabelecimento financeiro. Aí a lei ela já traz uma vedação. É interessante porque ela não fala o que é permitido, ela vai dizer o que é proibido. E aqui é a primeira vedação. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário que não possui sistema de segurança, com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça na forma da lei. Olha só, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, esse aqui, ó, Ministério da Justiça. A lei vai falar sobre Ministério da Justiça. Mas quem exerce essa função de fiscalização das empresas de segurança é o órgão subordinado ao Ministério da Justiça chamado Polícia Federal. É o Departamento de Polícia Federal que vai realizar a fiscalização dessas atividades de segurança privada, ok? Segundo ponto, que não é qualquer estabelecimento financeiro que vai precisar de sistema de segurança. É somente aquele estabelecimento financeiro que haja guarda de valores ou movimentação de numerário. Então, são estabelecimentos financeiros específicos. Hoje é difícil imaginar um estabelecimento financeiro que não tenha pelo menos guarda de valores, ok? Quais são os estabelecimentos financeiros que são abrangidos por esta vedação? Olha só, a lei vai falar que são os bancos oficiais ou privados, as caixas econômicas, as sociedades de créditos, e aqui a gente vai falar, vai abrir um parêntese, né? Na verdade, vai abrir um parênteses para as cooperativas singulares de crédito, desculpa, não é para sociedades, sim para as cooperativas singulares de créditos, e associação de poupança e agências postas de atendimento, subagências e seções. Aqui eu chamo a atenção para as lotéricas. As lotéricas, a lei não estipulou essa vedação. Então, pode ser que uma lotérica funcione sem a presença de um vigilante, sem a presença de um plano de segurança, ok? Então, beleza. Olha só, as cooperativas singulares de crédito, ela vai ter uma regrinha especial para ela. O que a lei vai dizer? As cooperativas singulares de crédito com reduzida circulação financeira terão requisitos próprios de segurança, contemplando. Então, veja, não é qualquer cooperativa singular de crédito, é somente aquela que tem reduzida circulação financeira. Reduzida circulação financeira. Para essa cooperativa, a gente vai ter uns requisitos próprios, diferentes das demais cooperativas, diferentes dos demais estabelecimentos financeiros. Então, quais são os requisitos próprios? Primeiro, tem que contemplar o plano de segurança deles, a dispensa de sistema de segurança, na hipótese da cooperativa se situar dentro de qualquer edificação que possua estrutura de segurança instalada. Então, a gente tem um exemplo uma cooperativa singular de crédito dentro de um shopping center, que já possui um sistema de segurança instalado e funcionando. Então, nesse caso, não vai precisar ter o seu próprio sistema de segurança. Outro requisito próprio da cooperativa singular de crédito: necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança. Só vai precisar de um único plano de segurança por cooperativa singular de crédito, desde que, qual é a condição? Desde que detalhadas todas as suas dependências. Então, é uma cooperativa singular de crédito que tem várias dependências. Para isso, ela só vai precisar de um único plano de segurança. Lembrando que não é para qualquer cooperativa singular de crédito, é apenas para aquelas que têm reduzida circulação financeira.
E o terceiro requisito é a dispensa de contratação de vigilantes. Em que hipótese? Caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento. Então, a gente está falando aqui de uma cooperativa singular de crédito com pouca movimentação de numerário e com pouca capacidade econômica. Nesse caso, eles não precisam contratar um vigilante, porque a contratação de vigilante poderia colocar em risco a própria atividade da cooperativa, ok? O que podemos entender por empresa especializada e empresa possuidora de serviço orgânico de segurança? Lá atrás, no início, eu destaquei o estabelecimento financeiro e expliquei o que era. Agora está na hora de explicar o que é uma empresa especializada em segurança e uma empresa possuidora de serviço orgânico de segurança. Então vamos ver o que a lei diz. Empresa especializada de segurança é a pessoa jurídica de direito privado autorizada a exercer as atividades de vigilância patrimonial, e aqui vem as áreas, as áreas de segurança privada: transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal e, além disso, por incrível que pareça, cursos de formação. Então, quando você vai e se matricula num curso de formação de vigilantes, você está ingressando numa empresa especializada em segurança, ok? Não só são aquelas empresas que prestam efetivamente o serviço de segurança privada, mas os cursos de formação também é considerado uma empresa especializada em segurança, ok? Vamos lá. Empresa possuidora de serviço orgânico de segurança é a pessoa jurídica de direito privado autorizada a constituir um setor próprio de vigilância patrimonial ou de transporte de valores. Veja que na empresa especializada eu abranjo tanto a vigilância patrimonial como o transporte de valores. Mas além disso, nós vamos ter a escolta armada, vamos ter a segurança pessoal e os cursos de formação. Agora, quando a gente fala de empresa possuidora de serviço orgânico de segurança, só são duas atividades: vigilância patrimonial e transporte de valores. Veja que na empresa possuidora de serviço orgânico de segurança é aquela empresa que tem um setor próprio com empregados destinados a prover a segurança daquele estabelecimento. Então, tem quadro próprio, é um quadro próprio de segurança. Por isso que ele fala serviço orgânico, é dentro da própria organização que tem esse segurança. Ele não contrata um terceiro para prestar esse serviço. Ok, agora vamos para a leitura de algumas regras específicas aplicáveis às empresas especializadas de segurança e também às empresas que possuem um serviço orgânico de segurança. Vamos lá. Primeiro, a propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros. Vem cá para mim. Olha só. O Estado está delegando uma atividade muito crucial ao particular, que é a atividade de segurança. O Estado ele não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso é humanamente impossível. Então, o que é que ele faz? Se eu não consigo, eu vou delegar esse exercício dessa atividade para alguém que possa exercer essa segurança. E aí a gente vai ter a segurança privada. Então, para exercer essa segurança privada, a gente precisa ter uma série de requisitos, uma série de burocracia para que não fuja do controle e acabe que o Estado dê um tiro no próprio pé, no sentido de criar grupos armados contra o próprio Estado. Então ele vai ter uma série de requisitos, uma série de restrições para você poder atuar nessa área, ok? Então vamos lá, voltando para o slide. Continuando, os diretores e demais empregados das empresas especializadas não podem de forma alguma ter antecedentes criminais. Eu estava selecionando aqui o marca-texto, que demorou um pouquinho. Não podem ter antecedentes criminais registrados. Essa parte aqui, a gente pode até questionar a sua constitucionalidade, até porque no Brasil vigora o princípio da presunção de inocência, que você só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de decisão judicial. Aqui a gente está falando de antecedentes criminais. Uma pessoa que não tem antecedentes ou que tem antecedentes criminais não pode ser diretor de uma empresa de segurança privada. Mas isso não é o caso da gente discutir agora. Só grave essa regra: o diretor e os empregados não podem ter antecedentes criminais, ok? O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100 mil, o FIR. O FIR é uma unidade de referência que já foi extinta.
Só grave esse valor, 100 mil o FII. São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos estados, territórios e Distrito Federal. Agora a gente vai ver umas condições. Veja que são requisitos e restrições para você exercer essa atividade de segurança privada. E continua. Primeiro, tem que ter autorização de funcionamento concedida pela Polícia Federal. Como eu falei, apesar da lei falar que é o Ministério da Justiça quem realiza efetivamente, é um órgão dentro do Ministério da Justiça que é a Polícia Federal. Segundo requisito, comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado, território ou Distrito Federal. Veja que você está atuando numa empresa que possui profissionais armados atuando dentro de um território de um estado ou Distrito Federal. Nada mais razoável que você informe à Secretaria de Segurança Pública o funcionamento dessa empresa, ok? Eles precisam estar cientes. O objeto social da empresa deverá estar relacionado somente às atividades de segurança privada para que esteja autorizada a exercer. Olha só, o objeto social da empresa não pode ser diverso da segurança privada. Não posso ter, por exemplo, uma empresa terceirizada que presta serviços de limpeza e vigilância. Isso, pela lei, não é possível. Se você quer atuar na área de segurança privada, o seu objeto social tem que ser exclusivamente segurança privada. Beleza? Passando aqui. Os equipamentos e sistemas eletrônicos utilizados somente poderão ser fornecidos pela empresa de vigilância patrimonial sob a forma de comodato. Comodato, para quem não sabe, é empréstimo. Então, a empresa de segurança ela vai instalar aqueles equipamentos de segurança no local que foi contratado, né? E depois que acabar o serviço, que acabar o contrato, ela retira todos esses aparelhos. Vamos para a próxima regra. Aqui a lei ela visa coibir o desvio de função. Ela vem e fala: as atividades de instalação, vistoria e atendimento técnico de acionamento de alarmes não poderão ser realizados por vigilante. A atividade do vigilante é atividade de segurança privada. Qualquer defeito técnico, problema técnico ou instalação de equipamentos não é o vigilante que tem que realizar, é um profissional especializado nisso. E aí a gente vem para a pergunta: quem é o vigilante? Quem é esse profissional? E eu te falo, na verdade, a lei te fala, te responde essa pergunta. Vigilante é o profissional capacitado em curso de formação, ou seja, ele deve concluir um curso específico de formação de vigilante. Empregado de empresa especializada ou empresa possuidora de serviços orgânicos de segurança, e aqui vocês já sabem o que são, registrado aonde? No Departamento de Polícia Federal e responsável pela execução de atividades de segurança privada. Vigilante, para os efeitos da lei, é o empregado contratado para a execução das atividades de segurança privada. Então, quem é que exerce a atividade de segurança privada? O vigilante. Quais são os requisitos para se tornar vigilante? Primeiro, ser brasileiro. A gente viu que a administração não pode ser concedida aos estrangeiros. Para você ser empregado, também você não pode ser estrangeiro. Necessariamente você deve ser brasileiro. Idade mínima, 21 anos. Não é 16, não é 18, é 21 anos. Instrução correspondente à quarta série. Então, você não precisa ter ensino médio e nem ensino superior. Basta a quarta série do primeiro grau. Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado. E aqui eu chamo a atenção para isso. Quando você ingressar num curso de formação de vigilante, verifique se ele possui a credencial da Polícia Federal, se ele possui a autorização para funcionamento, ok? Porque se não possuir, o seu diploma, o seu certificado, não vai servir de nada. Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico. Além disso, não pode ter antecedentes criminais, como a gente já viu lá atrás, e estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Aqui eu chamo a atenção também, porque quando você é convocado para uma entrevista de emprego ou para assinar sua carteira, normalmente eles vão pedir uma certidão de quitação das obrigações eleitorais, das obrigações militares, o nada consta do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar e por aí vai. Todos esses documentos servem justamente para provar isso, que você está quite com as suas obrigações civis, eleitorais e militares, ok? O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal. Não adianta nada você concluir o curso de formação se você não possui esse registro na Polícia Federal. Enquanto não possui esse registro, você não pode exercer a atividade de vigilante, ok? Quais são os direitos assegurados ao vigilante? Primeiro,
Uniforme, ele deve receber o uniforme às custas do empregador, ou seja, não é o próprio vigilante que vai comprar esse uniforme, é a empresa que deve fornecer gratuitamente a ele. Porte de arma, quando estiver em efetivo exercício, aqui é importante, o vigilante não leva o armamento para casa, ele só utiliza o armamento quando estiver no local de trabalho. A utilização de materiais e equipamentos em perfeito funcionamento e estado de conservação, inclusive armas e munições. Aqui é mais uma obrigação, é mais um dever da empresa especializada em segurança, ou a empresa que possui o serviço orgânico de segurança, de manter em perfeitas condições os equipamentos fornecidos aos vigilantes. E é um direito do vigilante. A utilização de sistema de comunicação em perfeito estado de funcionamento, a mesma ideia. Treinamento regular. Veja, aqui é uma norma que a lei coloca, que a empresa especializada em segurança deve fornecer um treinamento regular, com frequência. Isso nem sempre é cumprido na prática, mas é o que a lei determina. Prisão especial por ato decorrente de serviço. A ideia da lei aqui é não colocar o vigilante na mesma cela de alguém que ele eventualmente efetuou prisão em flagrante, por exemplo. Seguro de vida em grupo feito pela empresa empregadora. Seguro de vida em grupo é outro direito assegurado ao vigilante, ok? E os deveres? Quais são os deveres? Primeiro, exercer suas atividades com urbanidade. O que é urbanidade? É educação. É você conviver com o outro de forma pacífica, harmoniosa. Probidade e denodo, observando os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos no exercício de suas funções. Utilizar adequadamente o uniforme autorizado, apenas em serviço. Olha só, uniforme e arma só quando estiver em serviço. Portar a CNV, que é a Carteira Nacional do Vigilante. É obrigatório o uso desse documento. É um documento de identificação profissional, não é um documento de identidade. Tanto é que a lei, ou melhor, a portaria vai dizer que o vigilante deve carregar consigo tanto a Carteira Nacional de Vigilante como também o documento de identidade. É dever do vigilante manter-se adstrito ao local sob vigilância, observando as peculiaridades da atividade de transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal. Vem para cá. Veja bem, o contrato de prestação de serviço de segurança privada vai definir exatamente onde é a área, o local e de atuação dos vigilantes e onde vai ser instalados os equipamentos de segurança em geral. O que a lei quer é que o vigilante não extrapole esses limites, porque se ele estiver extrapolando, ele vai estar atuando ilegalmente, de uma forma irregular, e pode ser penalizado por isso, ok? Aqui ele colocou algumas ressalvas, e eu explico. Por exemplo, a segurança pessoal. Como é que eu vou delimitar exatamente onde o cliente, que é uma pessoa física, por exemplo, vai andar? A segurança pessoal é para onde ele for. Então, se ele estiver aqui no restaurante, o vigilante vai estar lá. Se ele quiser ir no aeroporto, o vigilante vai estar lá. Então, é meio que impossível delimitar qual é a área em que o cliente vai andar. Por isso que ele colocou essa ressalva. Vamos voltar para o slide. Então, continuando aqui, ó. Mais um dever do vigilante: comunicar ao superior hierárquico qualquer incidente ocorrido no serviço, como qualquer irregularidade relativa ao equipamento que utiliza, em especial quanto ao armamento, munições e colete à prova de balas, não se eximindo o empregador do dever de fiscalização. Então vamos lá, aqui a gente tem dois deveres. O primeiro do empregador em fornecer o equipamento e o material em perfeitas condições para uso. E outro dever temos para o vigilante de comunicar se tiver alguma irregularidade, algum defeito no equipamento. Não pode o vigilante querer se valer de um defeito do equipamento dizendo que é responsabilidade apenas da empresa. Ele deve comunicar se tiver qualquer tipo de irregularidade no serviço ou nos materiais e equipamentos, ok? Continuando. Qual é o armamento permitido para uso do vigilante em serviço e de quem é responsabilidade pela sua guarda? Vamos lá. O que a lei vai falar? Ao vigilante é permitido portar revólver calibre 32 e 38 e utilizar cacetete de madeira ou de borracha. Esse é o armamento padrão que o vigilante pode utilizar em serviço. Agora, quando estiver empenhado em transporte de valores, aí a coisa muda.
como é uma atividade que tem um risco muito mais elevado, ele pode utilizar espingarda de uso permitido, calibre 12, 16 ou 20 de fabricação nacional. Então são esses armamentos permitidos: um calibre 32, revólver calibre 32, 38 ou uma espingarda de calibre 12, 16 ou 20 quando estiver no serviço de transporte de valores. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade de quem? Das empresas especializadas ou, se for o caso, dos estabelecimentos financeiros quando dispuserem do serviço orgânico de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas especializadas e no contrato estiver escrito que é o estabelecimento financeiro que vai ter a responsabilidade e a propriedade desse armamento, ok? Continuando aqui. Carteira Nacional de Vigilante. A Carteira Nacional de Vigilante é de uso obrigatório. É um documento de identificação profissional, como eu já falei lá atrás, né? Ela somente será expedida se o vigilante preencher os requisitos profissionais, aqueles que a gente viu: idade mínima, ser brasileiro, não ter antecedentes criminais, estar quite com as obrigações, etc. Se estiver vinculado à empresa especializada ou a que possua serviço orgânico de segurança, ou seja, se o vigilante estiver empregado, e possuir curso de formação, extensão ou reciclagem dentro do prazo de validade. O prazo de validade é de 5 anos, ok? Em cada 5 anos você deve renovar a sua carteira nacional de vigilante. A carteira nacional de vigilante não é válida como identidade. Mais uma vez eu falo, você deve portar tanto a sua carteira nacional de vigilante como também seu documento de identidade. Beleza, e o que podemos entender como um sistema de segurança? Olha só, o que é um sistema? Vem cá para mim, vem. Olha só, um sistema, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto, é uma reunião de elementos, de fatores, de componentes que interligados favorecem algo. Aqui um sistema de segurança é o quê? Um conjunto de equipamentos, materiais, de pessoas qualificadas que propiciam a segurança privada. Então o sistema de segurança é isso. O que a lei vai dizer para a gente? Volta lá para o slide. A lei vai dizer que sistema de segurança são os equipamentos de segurança e de pessoas capacitadas que conjuntamente, e aqui é importante destacar, conjuntamente, compõem todo um sistema propício a fornecer segurança. O que está incluso nesse conceito, então? Olha só, primeiro, tem que ter, no mínimo, para você considerar um sistema de segurança básico, você deve ter, no mínimo, um vigilante, ou melhor, vigilantes, colocou no plural, mas ele não falou qual é o número mínimo de vigilantes, porque isso vai ser em cada caso, como a gente viu, por exemplo, na cooperativa singular de crédito, que ele pode dispensar um sistema de segurança, né, se já estiver dentro do estabelecimento, ou então não precisa nem ter vigilante se isso for influenciar na atividade econômica da cooperativa singular de crédito com reduzida circulação financeira, né? Como a gente viu lá atrás. Outro requisito mínimo, um alarme e pelo menos mais um dos seguintes dispositivos. Veja, a lei ela dá opção para o cliente, e para a empresa estipular qual é o outro componente para compor um sistema de segurança básico. E aqui ele vai dizer: equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação do sistema dos assaltantes. Então, por exemplo, a gente pode instalar câmeras de segurança para monitorar o local. Outro dispositivo, artefato que retarde a ação dos criminosos. O que é retardar? É você dificultar a ação do criminoso, permitindo sua perseguição, identificação ou captura. Hoje nós não temos, ou pelo menos eu não conheço, um sistema, um dispositivo de segurança que vai efetivamente perseguir o assaltante, o criminoso. Mas a gente pode ter dispositivos que dificultem ou impeçam a ação do criminoso. Como, por exemplo, quando você explode um caixa eletrônico e lança tinta no criminoso, ou então nas próprias cédulas, ou então um dispositivo que, se tiver algum movimento brusco, trava as portas para o criminoso não fugir. Então, são dispositivos que visam impedir ou pelo menos dificultar a ação criminosa. E outro dispositivo que você pode ter a opção de ter é a cabina blindada, com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. Então, primeiro você tem que ter um vigilante, tem que ter um alarme e depois você vai escolher entre esses dispositivos.
um equipamento eletrônico de filmagem para identificação dos criminosos, ou então um artefato que impeça ou dificulte a ação criminosa, ou então a cabina blindada. Se você tiver os 5 elementos, você tem um sistema de segurança eficaz e pleno. Se você tem os 5 elementos e mais o que você quiser, o que você elaborou no seu plano de segurança, você tem um sistema de segurança perfeito, ok? Quanto mais, melhor, de acordo com as necessidades do cliente. Quais são as atividades que podem ser consideradas como segurança privada? Olha só, lá atrás a gente viu que a atividade de vigilância abrange tanto a segurança patrimonial, abrange a segurança pessoal, abrange o transporte de valores e abrange a escolta armada. Todas essas atividades são consideradas como atividades de segurança privada. Aí aqui eu chamo a atenção, os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa. Então, se a empresa tem autorização para atuar na área de transporte de valores e segurança e serviço de vigilância, pode atuar. E se tiver escolta armada, também pode atuar. O que não pode é ela atuar em área que não foi autorizada pela Polícia Federal, ok? E aqui, pessoal, a gente vai falar agora sobre a inovação que teve na lei. Vem cá. Olha só, em 2018, como uma resposta ao alto índice de explosões e roubos a caixas eletrônicos, o Poder Legislativo incluiu um novo dispositivo. Esse dispositivo criou uma nova obrigação aos estabelecimentos financeiros para que, ao ter algum movimento, alguma ação criminosa tendente a roubar os caixas eletrônicos ou o numerário que tem dentro dos caixas eletrônicos, que possibilitem a inutilização daquelas cédulas. Vamos ver o que é que o novo dispositivo traz. Ele vai dizer o seguinte, olha só, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem à disposição de público caixas eletrônicos, são obrigadas a instalar equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura. Para isso, poderão utilizar qualquer tipo de tecnologia existente, tais como, e aqui a lei vai citar alguns exemplos, mas qual é a ideia central? É que essa tecnologia permita que qualquer pessoa possa identificar que aquela cédula, aquele dinheiro, é proveniente de um roubo, de uma ação criminosa, ou pelo menos de uma tentativa de uma ação criminosa. E aí ele vai dar o exemplo da tinta especial colorida, é o que a gente mais vê. Quando o criminoso tenta explodir ou arrombar um caixa eletrônico, o próprio caixa eletrônico vai lançar aquela tinta sobre as notas, que vai deixar roxa ou azul. E aqui tem outros exemplos, por exemplo, pó químico, ácidos insolventes, pirotecnia, que são aquelas tecnologias relacionadas ao uso de fogo ou explosivo, ou qualquer outra substância que não coloque em perigo os usuários e os funcionários que utilizam os caixas eletrônicos. Obviamente que quando a gente está falando de banco, de instituição financeira, a gente tem os funcionários que trabalham lá dentro e temos os consumidores, que estão se valendo do serviço bancário. Então, esses dispositivos não podem colocar em risco a vida, a segurança e a saúde dessas pessoas, ok? Além disso, terá a obrigação de afixar de forma visível no caixa eletrônico e na entrada da instituição placa de alerta informando a existência do equipamento e o seu funcionamento. É outra obrigação instituída aos bancos, aos estabelecimentos financeiros. Bom, aqui a gente vai tratar sobre algumas regras rápidas, bem simples, sobre vigilância ostensiva e transporte de valores. Olha só, primeiro, a vigilância ostensiva e os transporte de valores são executados por quem? Pelas empresas especializadas e pelas empresas que possuem um serviço orgânico de segurança. Ambas empresas com autorização de funcionamento pela Polícia Federal. Eu só chamo a atenção para essa regrinha aqui, ó. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas polícias militares. Olha só que interessante. A critério do governo da respectiva unidade de federação. Então a gente tem a possibilidade da polícia militar exercer a atividade de vigilância ostensiva privada. Basta o governador querer. É difícil isso acontecer? É. Eu não conheço nenhum caso que a polícia militar exerce uma atividade de vigilância privada nos estabelecimentos financeiros estaduais. Eu realmente não conheço. Até porque a demanda da população
pelo serviço público de segurança pública é maior do que das empresas que trabalham, que necessitam dessa segurança privada, ou melhor, dos estabelecimentos financeiros estaduais que necessitam dessa segurança privada. Ok? Mas é uma possibilidade, está na lei, é possível. Qual é o veículo utilizado no transporte de valores? Aqui a lei ela estipulou uma regra de acordo com o valor que está sendo transportado. Então, se o transporte numerário for superior a 20 mil UFIR, a gente vai ter um veículo especial da própria instituição ou da empresa especializada. Aqui, veículo especial, entenda como aquele veículo blindado, ok? A portaria da Polícia Federal vai dizer exatamente o que é que precisa para a execução dessa atividade. E o transporte numerário entre 7 a 20 mil UFIR, um veículo comum. Um veículo comum, lógico que vai ter as logos, o design da empresa, mas é um veículo comum, com no mínimo 2 vigilantes. Não precisa ser um veículo blindado, ok? Se a empresa quiser colocar esse veículo como blindado, pode. Isso aqui é o mínimo, tá, gente? Isso aqui é o mínimo. Se quiser colocar 3, 4 vigilantes, pode? Também pode. É a empresa que vai escolher. Quanto mais, melhor. E aqui a gente vai tratar agora sobre as competências do Ministério da Justiça. Como eu falei, quem faz a fiscalização, a autorização, todo o credenciamento relacionado às empresas especializadas e às empresas que possuem serviço orgânico de segurança e até mesmo dos profissionais que atuam nessas empresas é a Polícia Federal. Mas só que a gente tem que entender que a Polícia Federal é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Então, aqui a lei ela vai dizer quais são as competências do Ministério da Justiça, mas entenda, também da Polícia Federal. Então vamos lá. Primeira competência: conceder autorização para o funcionamento das empresas especializadas de serviço de vigilância, das empresas especializadas em transporte de valores e dos cursos de formação de vigilante. Então, quem vai conceder a autorização, como a gente já falou, é o Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal. É competência do Ministério da Justiça fiscalizar as empresas e os cursos, aplicar às empresas e aos cursos as penalidades previstas na lei, a gente já vai ver quais são essas penalidades, aprovar o uniforme. O uniforme é padronizado, ele deve seguir as normas expedidas pela Polícia Federal. Então, é o Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal, que vai aprovar o uso desse uniforme. Fixar o currículo dos cursos de formação de vigilante. Veja que os cursos de formação de vigilante não têm liberdade para escolher o que vai ser ministrado dentro de sala de aula. A própria portaria 3.233 vai dizer quais são as matérias que devem ser disciplinadas em sala de aula. Compete ao Ministério da Justiça fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da federação, fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros, autorizar a aquisição e a posse de armas e munições e fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados. Além disso, cabe ao Ministério da Justiça rever anualmente a autorização de funcionamento das empresas elencadas no inciso 1, ou seja, as empresas especializadas em segurança de vigilância, em transporte de valores e dos cursos de formação de vigilante. Então, a fiscalização em geral. Qual é a supervisão? Quem é que exerce a supervisão e a fiscalização dessas empresas e da própria atividade de vigilância? É o Ministério da Justiça. Em regra geral, é isso. Todas essas competências vão girar em torno dessa máxima. Continuando, as atividades de segurança privada serão reguladas, autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal, como a gente já viu, e serão complementares às atividades de segurança pública nos termos da legislação específica. Vem cá, só um instante. Lá no início eu falei que a gente ia tratar sobre segurança privada, mas só que eu não falei sobre segurança pública. Quais são os órgãos que compõem a segurança pública? A gente vai ter a Polícia Federal, a gente vai ter as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, todos eles estão previstos lá na Constituição Federal. Quando a gente fala de segurança privada, a gente fala que essas atividades são complementares. A gente tem uma segurança como um todo dividida em segurança privada e segurança pública. Esses órgãos que eu mencionei agora são destinados à segurança pública. Todos os demais que a gente falou durante toda a aula são destinados à segurança privada. Ok? Não façam essa confusão.
Voltando ao slide, além daquelas competências relacionadas às empresas especializadas em segurança e aos profissionais que trabalham nela, a gente também tem as competências relativas aos estabelecimentos financeiros, que o Ministério da Justiça também vai atuar. Como, por exemplo, na fiscalização dos estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento da lei. E aqui é importante que o Ministério da Justiça ele vai atuar na fiscalização da atividade de segurança dos estabelecimentos financeiros, tá? Na sua atividade fim, ou seja, na atividade econômica, não é o Ministério da Justiça que vai atuar. Outra competência, encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento desta lei pelo estabelecimento financeiro, a autoridade que autoriza seu funcionamento, aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas em lei. Então, a mesma ideia aplicada às empresas especializadas em segurança, mas só que aplicada agora aos estabelecimentos financeiros quanto ao quesito de segurança, ok? E por fim, pessoal, a gente vai tratar agora sobre as penalidades. Mas veja bem, eu não vou tratar sobre as condutas que vão gerar cada tipo de penalidade. Eu só quero que vocês saibam que a lei estipula as penalidades e quais são elas. Então vamos lá. Se a pessoa infringir algum dispositivo da lei, ela pode estar sujeita à advertência, à multa, à proibição temporária de funcionamento, ou seja, não vai poder atuar em determinado momento, e a mais grave de todas, talvez, na verdade é a mais grave de todas, é o cancelamento da autorização de funcionamento, quando a empresa literalmente vai ter que fechar as portas. Como vão ser aplicadas essas penalidades? Bom, a gente vai levar em conta a infração, a conduta, se o cara é reincidente ou não, se a condição econômica da empresa, tudo isso vai ser avaliado e de acordo com cada caso vai ser aplicada uma penalidade. Pode ser uma advertência simples? Pode. Mas se for uma conduta muito grave, será que uma advertência é suficiente para punir? Não sei. Então, cada caso vai ser avaliado, ok? As penalidades são advertência, multa, proibição temporária de funcionamento e, por fim, a mais grave de todas, o cancelamento da autorização de funcionamento. Beleza? Pessoal, é isso que a gente tinha para falar sobre a Lei de Segurança Privada. Não falamos sobre tudo, mas falamos sobre os principais aspectos e eu agradeço de verdade a atenção de todos. É muito difícil falar olhando para a câmera, eu prefiro falar olhando para os alunos, mas é o que nós podemos fazer hoje. Se você gostou, eu peço gentilmente que curta, compartilhe e, se possível, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar muito o fortalecimento e a continuação do nosso trabalho, ok? Nos vemos na próxima. Até mais!